Muito bom dia, minha gente querida. Graça e paz de Jesus sobre a vida de cada um de vocês. Alegria celebrarmos mais um domingo na presença de Cristo, o nosso Salvador. Enquanto os nossos amigos vão chegando aqui para a nossa prosa breve, devocional, uma síntese do que, se Deus permitir, ministrarei hoje na Bíblica da Serra às 10 da manhã e às 18 horas. Mas eu aproveito aqui essa nossa introdução para estender um convite especialmente para você que é aqui da região do Alto Tietê, para já ir fazendo a sua inscrição para um evento que nós vamos para a terceira edição agora, que é o Global Leadership Summit. Vai acontecer no mês 6, no dia 7 e 8 de junho. Não dá para esquecer a data. 6 ao mês, 7 e 8 de junho. E aqui no Linktree da bios do Instagram, se você estiver vendo por outra plataforma social, outra plataforma digital, nós vamos colocar o link aqui em algum lugar. Mas aqui no Instagram, no Linktree, você pode acessar o link de inscrição para o Global Leadership Summit. Aproveito também, claro, para pedir as suas orações para todos aqueles que vão ministrar a palavra de Deus hoje. Peço por mim, peço pelos pastores que você conhece, peço pela Igreja Bíblica Brasileira e, em particular, peço orações em favor do nosso querido irmão, presbítero Vagninho e pastor na Igreja de Suzano, que hoje entrará para uma internação e fará uma cirurgia. O que tudo indica, ele já compartilhou isso em outras redes, não é uma cirurgia de grande risco, mas é uma cirurgia longa que vai demandar aí um tempo de recuperação. Não se esqueça, ore por ele, peça a Deus em favor desse irmão. E hoje eu quero conversar brevemente com vocês aqui no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. O texto da palavra de Deus diz assim: No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembre-se que é o evangelista João contando agora sobre João o Batizador, ou João Batista, como costumamos chamar. Se você observou o texto, na primeira parte ele tem um conector. No dia seguinte. Dia seguinte a quê? Se você ler os versículos anteriores, que é o contexto imediato, você vai ver que uma expedição, uma delegação veio de Jerusalém ao encontro dele, com líderes religiosos, para fazer algumas perguntas a João Batista. Esse batizador estava cercado por milhares de seguidores nesse momento da história. As pessoas vinham para ouvir a sua mensagem poderosa de arrependimento e de chamado a fidelidade a Deus, porque o Messias estava por vir. Mas eles estavam tão intrigados com aquilo que eles perguntaram para ele o seguinte: És tu o Cristo, ou o Messias? És tu Elias, ou o profeta? Por que dessas três perguntas? Eles estavam intrigados. Ele estava juntando tanta gente em volta dele com essa mensagem de arrependimento, eles queriam ter certeza de qual era o distintivo ministerial que ele tinha. E João, ele disse: não, eu não sou o Cristo, eu não sou Elias. Lembre-se, em Malaquias havia uma profecia da vinda de Elias. Aliás, havia não. Há uma profecia de que antes da revelação do Messias, o profeta Elias surgiria. Então eles perguntaram: é você o Elias? Ele disse: não, eu não sou. E terceiro, perguntaram se ele era o profeta. Uma profecia que se encontra no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, quando Moisés disse que Deus levantaria dentre os filhos de Israel um outro profeta semelhante a ele. Ele disse: eu não sou ele. Então eles perguntam, intrigados: se você não é o Cristo, se você não é Elias, se você não é o profeta, por que você batiza? Ele responde dizendo que ele faz isso porque depois dele virá aquele, alguém que ele não é digno nem mesmo de desatar as correias das sandálias, porque ele apenas batizava com água. Então, no Evangelho de João, a sequência vem no versículo 29 e diz: no dia seguinte a essa discussão, João está às margens do rio Jordão e ele vê Jesus que vem caminhando ao seu encontro e ele clama: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É evidente no texto que, apenas nesse versículo, João nos apresenta tantas virtudes do Cordeiro de Deus. Tantas virtudes de quem é Jesus. E o primeiro que ele deixa claro é que, evidentemente, ao longo da história de Israel, todos aqueles cordeiros que foram imolados, sacrificados, fosse no sacrifício diário do templo,
ou ainda no dia da expiação, ou na celebração da Páscoa, todos aqueles cordeiros eram apenas símbolos, eram tipos desse que agora é o antitipo, desse que agora não é uma sombra, mas é a substância de todas as coisas. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós podemos notar primeiro que ao afirmar que Jesus é o Cordeiro, eis o Cordeiro, ou poderíamos traduzir, vejam o Cordeiro. Quando ele define o Cordeiro, Jesus não é um Cordeiro, Jesus é o Cordeiro. João, o batizador, nos fala da competência de Jesus. Quando, por ocasião da Páscoa, alguém se aproximava ali do seu aprisco para selecionar um cordeiro que passaria um tempo na casa deles, observado, cuidado, para que fosse oferecido no templo, eles deveriam escolher o melhor cordeiro. Para colocar em linguagem de hoje, o mais competente deles. O que não tivesse manchas, não tivesse doença, que fosse, do ponto de vista da observação, perfeito. E ele diz assim que Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus não é uma alternativa para as nossas vidas, Jesus é a alternativa para as nossas vidas. E o evangelista João, agora não João o batizador, mas o João evangelista, no seu evangelho ele enfatiza e usa muitas metáforas com a mesma natureza, a mesma ideia. Ele, por exemplo, diz que Jesus é a luz do mundo, que Jesus é o bom pastor, que Jesus é a videira verdadeira, que Jesus é a porta. E talvez numa linguagem menos concreta, ele diz que Jesus é o caminho, a verdade, a vida. João nos fala, portanto, em harmonia com o testemunho de João o batizador, da competência do Cordeiro de Deus. Em outras palavras, tudo que nós realmente precisamos na vida, a singularidade de quem pode nos oferecer isso, se encontra em Jesus. No primeiro capítulo do Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 18, João escreve falando a respeito de Jesus. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ou seja, tudo que viram a respeito de Deus eram teofanias, manifestações visíveis de Deus, mas não Deus na sua totalidade. Para entender Deus, depende-se de que Deus unigênito o revele. A palavra unigênito, em língua portuguesa, carrega sempre a ideia de o único gerado. Mas na língua grega, quando nós temos essa combinação de monogenomai, que é monógenes ou monógenes, para falar do Filho de Deus, pode ser traduzido, como é bem traduzido, unigênito, único gerado, mas também carrega a ideia de geração única. Em outras palavras, único do tipo. Não há outro igual. Daí o fato dele não ser um Cordeiro de Deus, mas ser o Cordeiro de Deus. Jesus é o único do tipo, é a única alternativa, é o caminho, é a verdade, é a vida, é o Cordeiro, é o bom pastor, é a porta, é o pão da vida, é a água da vida. Não há outra alternativa para a nossa existência, para a nossa salvação, para o perdão dos nossos pecados, que não seja Jesus. É por isso que João diz, com toda certeza, aquela expedição, aquela delegação que veio de Jerusalém até ele: eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. E na sequência do texto do primeiro capítulo de João, nós vemos ainda que há um novo encontro entre o batizador e Cristo, e ele mais uma vez afirma: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E imediatamente, 2 dos seus discípulos, ouvindo isso, eles seguem a Jesus. Nossa grande ambição na vida deve ser seguir a Jesus. Nosso grande desejo na vida deve ser seguir a Jesus, porque diante dele, todas as outras alternativas, todas as outras ambições, elas se empalidecem. A competência do Cordeiro é tudo que nós precisamos. E segundo, nós vemos no texto a providência do Cordeiro, porque ele diz: eis o Cordeiro de Deus. Jesus é a grande providência de Deus, é o grande presente que Deus nos dá, é o Cordeiro de Deus, que é oferecido por nós. É oferecido em nosso favor para o sacrifício final e definitivo. Eu lembro de uma história no Antigo Testamento muito conhecida que se encontra em Gênesis capítulo 22, quando Deus pede a Abrão que ofereça seu próprio filho como um sacrifício no Monte Moriá.
E Abraão vai levando o seu filho Isaque, que nasceu por uma providência milagrosa de Deus. E num dado momento, o jovem, talvez 12, talvez 13 anos de idade, diz ao pai: Pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o fogo, mas onde está o cordeiro? E Abraão diz: Deus proverá para si o cordeiro. E você se lembra que no momento em que ele estava pronto a imolar o seu próprio filho, o anjo diz do céu: agora sei que temes ao Senhor, e não faça isso com o menino. E quando ele olha, tem um cordeiro preso pelos chifres num arbusto. Era Deus oferecendo o principal presente para poupar a vida de Isaque e Abraão. A razão por que Deus deu a Abraão aquela ordem tem alguns fatores importantes. Um deles tinha a ver com a relação de Abraão com Deus, de demonstrar a fé genuína de Abraão. Hebreus mais tarde vai nos dizer que Abraão tinha tanta confiança em Deus que cria que Deus poderia ressuscitar o seu filho dentre os mortos se fosse necessário. Mas mais do que isso, há uma razão também sociocultural. Os povos ao redor da região de Canaã, eles praticavam sacrifícios humanos, sacrificavam seus próprios filhos. Aliás, isso se perpetuou por muito tempo. Ao pedir a Abraão que fosse ao Monte Moriá para oferecer o seu filho e imediatamente o impedisse de fazê-lo, era uma mensagem clara que continuaria perpetuada na cultura de Israel, que Deus não desejava e não queria e não esperava que os israelitas oferecessem seus filhos como sacrifícios a Deus. Mas Deus, por outro lado, ofereceria o seu sacrifício, o Cordeiro de Deus. E, portanto, nós temos essa certeza que Jesus é a grande provisão de Deus. Jesus é a maior e a melhor providência de Deus, o maior presente que Deus poderia nos dar. O que fica claro no Evangelho de João, não apenas na afirmação "o Cordeiro de Deus", mas em todos os desdobramentos da narrativa desse Evangelho. É no Evangelho de João que quando falta o vinho, Jesus transforma a água em vinho. É no Evangelho de João que Jesus cura o filho de um oficial que estava adoecido. É Jesus que cura o homem que faltava a oportunidade para ser lançado no tanque e ser curado depois de 38 anos. Quando faltava essa oportunidade, Jesus é o presente de Deus a ele. Quando faltou alimento àquela multidão, 5.000 homens mais, mulheres e crianças, talvez 20.000 pessoas, Jesus foi aquele que multiplicou os pães e peixes. Quando os discípulos estavam sofrendo numa tempestade, lhes faltava segurança, é Jesus que vem ao encontro deles. Quando um cego de nascença lhe falta a vista, a oportunidade de enxergar, Jesus vem ao encontro dele e lhe garante a oportunidade de enxergar. Quando falta a vida em Lázaro e morre, está sepultado, Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus é a grande provisão de Deus. Jesus é a melhor e a maior provisão de Deus. É por isso que os discípulos, ao longo da história, estavam dispostos a sofrer o martírio do que abrir mão de Jesus. Eu temo que um dos nossos problemas existenciais, a nossa grande frustração, é que não poucas vezes nós estamos dispostos a abrir mão de Jesus por conta de qualquer outra proposta, oportunidade ou prazer temporal. Deixa-me ver aqui alguns recadinhos que entraram. Bom dia, Rita, Deus te abençoe. Rode, um abraço para você, meu querido, Deus abençoe. Talvez passou alguns aqui, gente, eu não notei. Muito empolgado com João 1:29. E terceiro e último ponto que nós temos aqui é a suficiência do Cordeiro. Então, primeiro, apenas nesse versículo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós temos a competência do Cordeiro, a providência do Cordeiro e terceiro, a suficiência do Cordeiro. Tira o pecado do mundo. Deixa eu ver. Teacher Mary, good morning. Deus te abençoe. Quem mais aqui? Pedro, Deus te abençoe. Bom dia. Paulo, distribuidor do ovo, bom dia, meu querido, Deus abençoe você. Então, Jesus, ele tem toda a competência, ele é a providência e ele tem total suficiência. Os teólogos dizem que a capacidade de Jesus é para salvar todos os homens, em todos os tempos, em todos os lugares. Mas a eficiência disso, para cada um de nós, é quando colocamos a nossa fé no sacrifício que ele fez.
A eficácia de Jesus pode ser considerada ainda no fato de que ela extrapola tudo aquilo que existiu na história de Israel. Por exemplo, extrapola na sua natureza. Não se pode comparar mesmo o melhor dos cordeiros, que era um símbolo, que era um tipo, com o próprio Cordeiro de Deus, que é o seu Filho, que ele nos oferece. Segundo, nós vemos a eficácia de Jesus, a sua suficiência, no fato de que ele extrapolava ainda a capacidade de perdoar os pecados. Hebreus nos diz que aqueles cordeiros, aqueles sacrifícios não tinham o poder de perdoar pecados. Pelo contrário, lembrava-os dos seus pecados ano após ano, porque o sistema sacrificial continuava. Mas Jesus foi um sacrifício definitivo. Ele é suficiente. E terceiro, nós vemos que Jesus extrapola em extensão. Enquanto o cordeiro era oferecido, por exemplo, o cordeiro pascual era oferecido para uma família ou para os seus vizinhos, e coletivamente, quando todos eles ofereciam aqueles sacrifícios pela nação de Israel, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja a grandeza de Jesus. É por isso que quando chegamos no Apocalipse, no capítulo 5, nós vemos esse cumprimento profético visto por João, em que diz assim o texto, eu vou ler apenas uma parte dele, depois você leia de 1 a 14. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Era uma prática comum, contratual naqueles dias, em que um rolo teria uma espécie de síntese do lado de fora, ele seria selado e do lado de dentro você teria o teor total do contrato, por exemplo, de uma escritura ou de um testamento. João, ele chora porque ninguém é digno de abrir os selos, ou seja, de quebrar os lacres e acessar o conteúdo daquele livro, daquele rolo. E João chora. Até que alguém diz a ele assim, no versículo 5, então um dos anciãos me disse, não chore, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E quando João olha, o versículo 6 diz, então vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, e são 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele se aproximou, recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incensos de orações dos santos, e eles cantavam um cântico. Tu és digno de abrir o livro e os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, de toda a língua, de todo o povo, de toda a nação. Veja a grandeza do cordeiro. Ele olha e vê um cordeiro, como que tinha sido morto. Ou seja, ele tem cicatrizes. Assim como Jesus deixa claro na sua ressurreição que ele tem as suas marcas da cicatriz. Mas ele é suficiente. O que eu e você mais precisamos na nossa caminhada é a presença do Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Gente querida, obrigado por essa prosa rápida. Minhas orações, desejo de bênção sobre a sua vida. E lembre-se que também, em meu favor, as suas orações são sempre bem-vindas. Obrigado, um forte abraço, ótimo domingo para vocês.